Insights, o podcast do Bradesco. A gente gosta da estratégia de dividendos no longo prazo, né? Ela vem se mostrando bastante rentável em relação ao índice como um todo. Por quê? Porque são empresas consolidadas e que pagam grande parte do seu fluxo de caixa para os acionistas. Mas eu colocaria um destaque aqui para as small caps. Uhum. Tá? Então, Aquelas empresas de menor valor de mercado, né? São empresas menores, mas elas poderiam se beneficiar mais nesse momento, ciclo. nesse ciclo. Nesse momento em que você vai encontrar no ano, né, um sincronismo de corte de juros, isso é um fator fundamental para a performance dessas empresas, né? Então, historicamente, nos ciclos anteriores, o Ibovespa, olhando só o Brasil, se valorizou 63% em 2 anos a partir do primeiro mês de corte de juros. Uhum. As small caps se valorizam cerca de 130%. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques, mas tem muito mais no episódio de hoje. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E hoje estamos gravando aqui de um dos nossos novos estúdios. Segundo dados da B3, uma das 5 pesquisas mais feitas no Google no ano passado sobre investimentos foi Como investir em ações. Hoje, são mais de 5 milhões de investidores na Bolsa, que representam mais de 500 bilhões de reais investidos. Mas agora você não precisa mais perguntar para o Google, porque hoje nós vamos falar com 2 especialistas aqui do Bradesco. Estou hoje aqui, mais uma vez, com o Rodrigo Santoro, que é Head de Renda Variável da Bradesco Asset. Santoro, bem-vindo de volta ao Insights. Obrigado, Pri. É um prazer estar de volta ao Insights. Quem também está de volta, já esteve aqui conosco antes, é o Cristiano Piccolo, que é Portfolio Specialist na Bradesco Asset. Cris, bem-vindo de volta também. Obrigado, Pri. É um prazer estar aqui com você. Bom, Rô, começando por você, a gente sabe que não dá para falar de renda variável sem a gente falar primeiro de cenário macroeconômico, né? E aqui no Brasil, até mais do que em outras economias, a gente sabe o quanto que o apetite do investidor para entrar na Bolsa depende muito da taxa básica de juros, né? E a gente está agora numa expectativa realmente de corte da Selic, mas a gente teve recentemente um repique aí da inflação que faz a gente pensar, bom, vai continuar no mesmo ritmo esse corte de juros? É o momento adequado para a gente começar a aumentar risco de renda variável nas carteiras? Então, como é que você está vendo esse cenário atual? Excelente, Pri. Acho que mais do que falar de Brasil, o que tem movimentado bastante o mercado, tanto o ano passado como esse ano, é o internacional. Porque pela primeira vez a gente tem um ciclo coordenado entre grande parte dos países, né? Isso tudo advindo ali da questão da pandemia, que você teve uma série de incentivos, né, tanto fiscais como monetários, e que trouxeram essa inflação acima da meta, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente tem visto que esse tem sido o principal driver para o preço das ações, pelo menos o ano passado, e a gente acredita que esse primeiro semestre de 2024 também será. E aí, basicamente, o foco ele vira ali para a questão do mercado americano. A gente hoje tem uma expectativa de 3 cortes de juros, né, iniciando aqui em julho desse ano, mas o mercado está bastante volátil, né? E os dados de alta frequência eles estão trazendo muita volatilidade para o mercado. Para ter uma ideia disso, no final do ano passado a gente tinha 5 cortes precificados, né? Então, desde o final do ano passado até agora, a gente saiu de 5 cortes para 3 cortes. E cortes de que tamanho também, né? Quando a gente fala do total de cortes, significa quanto no ciclo todo? Hoje o nosso terminal... De 4,5, né, no final. Perfeito. Hoje a nossa projeção interna é de 4,5. Estamos falando aqui, gente, da taxa básica de juros para Estados Unidos, né? O Fed, que faz as decisões de Comitê de Política Monetária, assim como o nosso Banco Central. Então, a expectativa é que tenha cortes que somem ao final dos ciclos de cortes, a taxa terminal de juros nos Estados Unidos chegaria a 4,5. Perfeito.
E a gente viu muito dessa volatilidade ao longo de 2023. Isso foi bem expresso ali em julho, agosto, setembro, e depois revertendo em outubro e novembro, né? Então, de fato, o mercado está bastante volátil. Mas acho que o principal ponto é aonde vamos chegar, né? Então, mais do que o caminho de como vamos chegar lá. E a gente acredita que, de fato, a gente deve ter um cenário de soft landing, isso é, uma economia ainda em crescimento saudável, combinado com uma redução na taxa de juros, o que é muito favorável a ativos de risco no mundo inteiro. Então, aqueles medos de recessão nos Estados Unidos já caíram totalmente por terra, né? Hoje a gente fala esse pouso suave, né? Esse soft landing. Nunca dá para afirmar que isso já saiu da mesa, mas o nosso cenário base hoje é de soft landing. É claro que a gente vai ter que acompanhar como é que o mercado americano ele vai se comportar aí nos próximos meses, porque, de fato, a economia americana está muito resiliente. A gente tem visto o mercado de trabalho nos Estados Unidos super forte, né? Perfeito. Com desemprego nas mínimas e também uma inflação bastante resiliente por lá, né? Perfeito. Então, portanto, é super importante ir acompanhando esses dados para ver se, de fato, esse nosso cenário desses 3 cortes ao longo do ano, iniciando ali em julho, ele vai se concretizar. Além da questão dos Estados Unidos, tem outro tema super relevante aqui para o Brasil, que é a China. E em China a gente também tem visto uma desaceleração importante de crescimento. E não só uma desaceleração, mas um mix de desaceleração diferente. A gente tem visto uma situação bastante peculiar para a questão de properties, né? Para as empresas de real estate que constroem as casas, né? Então, empresas de properties aqui são empresas que têm portfólios de imóveis, né? Isso, que constroem imóveis para vender, né? A gente tem visto uma queda do preço de casas no mercado da China e, de fato, uma retração na oferta de real estate lá na China, porque, de fato, o governo ele vem trazendo um direcionamento para reduzir a proporção desse setor dentro da economia. Só que a gente também tem os governos locais na China, que são altamente dependentes da venda de terrenos para essas empresas de properties. E eles estão num patamar de alavancagem elevado. Então, de fato, traz um risco para o cenário de China razoável. E por que isso é relevante para a gente? Porque, basicamente, isso está ligado ao preço de commodities. E o Brasil é um dos grandes exportadores de commodities. Então, esses 2 fatores internacionais, né, do mercado, tanto americano como chinês, ele deve ser a tônica aqui, principalmente desse primeiro semestre. No segundo semestre, a gente acredita que, se estivermos corretos, né, em relação ao início dos cortes e todos os dados em relação à inflação americana, a gente deve mudar o foco para o micro. E aí, cada vez mais olhar o crescimento de lucro das empresas, valuation e assim por diante. Então, a gente acredita que esse primeiro semestre do ano ainda é muito focado no macro, principalmente o internacional, e o segundo semestre mais no micro. Em relação ao Brasil, a gente tem sim agora a queda dos juros, né, que é super importante principalmente para o fluxo de fundos locais, né? A gente tem visto uma saída muito grande de recursos de fundos de renda variável, que traz um impacto negativo de fluxo para a Bolsa. E o investidor local, ele precisa ver a taxa caindo, né? Ele precisa ver não só a Selic caindo, mas o juro real caindo também. Ele precisa começar a ficar incomodado, né? Que ele está tendo uma rentabilidade um pouco menor na renda fixa para ele ter um estímulo para migrar para a Bolsa. Exatamente. E portanto, é super relevante iniciar-se, a gente ter o início desse ciclo como um todo. Cris, eu acho que até vale a pena você comentar um pouco dos nossos clientes institucionais. O Sim. Cris, ele é super próximo aqui de todos os nossos clientes institucionais e tem uma sensação térmica muito boa aqui de como é que está a cabeça deles. O que você tem visto aí, Cris? Então, os clientes institucionais, eles são muito sensíveis também a essa questão dos juros, mas eles olham muito o juro real, né? Porque eles têm uma meta atuarial, uma meta atuarial a ser Uhum. cumprida e não é fácil para eles essa missão, né? Muitos ainda têm uma meta ali em torno de 5, 5,5, 6 ainda é difícil. Real, né? Real. 5 acima de inflação. Sobre IPCA. Então, para esse ano, se você considerar a taxa média de juros, você ainda vai ter uma taxa de juros real proporcionada pelo CDI de 6% acima do IPCA. O que não ensejaria um movimento de mudança de portfólio
pensando no ano de 2024. Mas isso vai ser sustentável? Não, Ah, não é. Nossa projeção para o ano que vem é um juro real de 4,5%. uhum. Então eles sabem que eles, em algum momento, vão ter que se movimentar para ter um aumento de exposição em renda variável naturalmente. A gente não viu esse movimento ocorrendo na virada do ano, do ano passado para esse ano, que é super natural, e a gente acredita que isso deve ocorrer ao longo do ano, esse movimento de mudança de exposição em bolsa, né, de aumento. Ele já tem exposição natural, mas possivelmente de uma calibragem da exposição ao longo do ano. E aí, só complementando a questão do cenário macro, né, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que, de certa forma, o governo ele vem endereçando a questão fiscal. É claro que esse ainda vai ser um risco ao longo de 2024, principalmente aqui do lado micro, né, porque a partir do momento que o governo está buscando arrecadação, Uhum. isso afeta as empresas que a gente cobre. Então, eu posso citar aqui um exemplo importante do ano de 2023, que foi o setor de varejo, né, que com a queda do incentivo da cobrança do IR sobre incentivo fiscal, Uhum. a gente teve um impacto bastante razoável nas empresas de varejo e ainda existe uma incerteza muito grande perante ao lucro dessas companhias em 2024. Mas dito isso, a gente acredita que principalmente esse início de ano ele deve ser dominado mais pelo internacional do que o local. Santoro, na tua fala você falou que nesse primeiro semestre o desempenho aqui da Bolsa, o fluxo para a Bolsa vai depender muito do cenário externo, principalmente dos Estados Unidos e China. E que a partir do segundo semestre, aí que a gente vai prestar mais atenção no micro, ou seja, aqui que a gente vai ver uma diferenciação entre os setores. Então, neste ambiente, né, onde a gente está seguindo nesse ciclo de corte da Selic, quais os setores você acha que seriam mais beneficiados? E também a gente falou muito da questão fiscal, né, da reforma tributária. Isso também vai impactar mais quais setores? Excelente, Pri. Dado esse nosso cenário, né, de corte de juros sincronizado no mundo como um todo e aqui a queda da Selic, a gente tem apostado nas companhias que nós chamamos de cíclicos domésticos, e aí envolve algumas empresas de varejo. O setor de utilities, que ele é considerado um bond proxy, né? Então ele é como se fosse uma renda... Utilities são as utilidades públicas, Perfeito. Então aí eletricidade, as elétricas, né, saneamento. Exatamente. E o setor de construção civil, né? Construção civil e shoppings, que é o que a gente chama de real estate. Por quê? Porque são setores que são mais sensíveis à queda de juros. Utilities, por ser um setor que é bond proxy, né? Então ele é considerado como se fosse um título de renda fixa e a partir do momento que os juros caem, essas empresas elas precisam se valorizar. E aí a gente tem visto retornos muito, muito, muito expressivos nessas companhias. Isso porque os contratos são reajustados ali pela inflação, então por isso que ela parece mais uma renda fixa, né? Excelente, é exatamente isso. E hoje a gente consegue comprar empresas que tenham tiers, né, que tenham retornos anuais de 10% a 12% real. Então, para uma empresa que cresce e tem potencial de novos investimentos e gerar mais valor sobre esses novos investimentos, é um retorno bastante expressivo que a gente não vê há um grande tempo. Então, o setor de utilities é um dos que a gente acredita que com essa queda de juros ele deve se beneficiar. Já o setor de real estate, ele tem uma correlação muito grande com os juros, né? Tanto do lado do consumidor, né? Porque do financiamento, ele fica dependente do financiamento imobiliário e a taxa do financiamento imobiliário ela é relevante, como aqui no setor de shoppings, que também tem essa componente de bond proxy, mas tem uma componente de consumo importante. E a partir do momento que a gente vê um cenário de queda de inflação que aumenta o poder aquisitivo, né, da população como um todo, a gente deve ter um estímulo ao consumo. E essas empresas de shopping, elas devem se beneficiar também desse movimento. E por último, cíclicos domésticos, né, principalmente algumas empresas aqui de varejo, a gente tem começado, dado o movimento de ciclo, a gente ainda está nas empresas mais focadas em alta renda, né, que tem uma resiliência maior, mas também é um setor que se beneficia dessa queda de inflação, aumento de poder de compra e a volta do crédito. A gente tem visto uma volta importante do crédito agora no início do ano. Então, o grande propulsor aí
no sentido da queda da taxa de juros, não só a facilidade do acesso a crédito, mas também a parte do custo de capital das próprias empresas também, que cai bastante, né? Perfeito. Tem a questão do custo de capital, que é super relevante, o impacto do lucro dessas companhias, né? Então, empresas mais alavancadas, elas tendem a se beneficiar, dada a alavancagem financeira. E também a questão da volta do crédito para esse consumidor que vai voltar a consumir, né? Então, ele vai ter um aumento de renda dado queda de inflação, principalmente inflação de alimentos. A gente observa muito isso nas empresas de alimentos. Então, uma das grandes posições que a gente tem é uma empresa de supermercados, né? De varejo alimentar. A gente vê esse aumento de renda muito, muito impactante, né? E num segundo momento, essas empresas que são mais dependentes de crédito a consumidor, elas devem reagir positivamente. Você falou aí tanto de expansão de Múltiplos. poupança, não, de múltiplos poupança. também, mas de uma população, né, com alívio desse custo dos juros no orçamento domiciliar, então esse orçamento fica livre para mais consumo, né? E aí eu ia te perguntar, já que você tocou na parte de alimentos, se proteínas também se beneficiam desse cenário, porque a população passaria a consumir mais proteína animal. Só que aí você tinha citado também a questão da China, né? Que a China é o nosso grande parceiro comercial e a gente depende muito da demanda chinesa pelas as nossas proteínas, os nossos alimentos, né? Então, como é que você vê esse setor? O setor de proteínas, ele é um setor que, pelo menos na Bolsa Brasileira, hoje ele é mais global, né? Então, ele é exportador, né? É exportador e com operações lá fora. Uhum. Então, hoje, basicamente, a gente tem na Bolsa listada a JBS, que é uma gigante, né? Uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, que ele tem uma exposição ao Brasil, né? Via a parte aqui de bovinos. Também tem uma exposição ao Brasil via Seara, né, que é a parte ali de processados que compete com a BRF, mas ela tem outras unidades muito grandes fora do Brasil, né? Ela tem a parte de frango nos Estados Unidos, que é a PPC, a parte de bovinos US, que é muito relevante, e a parte de Austrália. Por que eu digo isso? Porque o setor de proteínas, ele tem uma dinâmica muito específica e muito ligada à oferta, né? Então, é muito importante a gente entender como é que está o ciclo de bovinos em cada uma dessas regiões, ou os ciclos também da parte ali de frango, né? E quando a gente vai nesse detalhe do ciclo, a gente tem visto um ciclo menos favorável para essas companhias nos Estados Unidos, isso você está tendo uma redução no rebanho, né, americano, isso tem trazido uma escassez de bovinos e aumentado o preço do boi, né? Então, essas empresas, elas compram bovino para revender a carne, né? Então, a gente vê um momento de margens apertadas, principalmente no mercado americano. Isso impacta diretamente a JBS e também a Marfrig, dado que você tem uma exposição muito grande à National Beef, que é a parcela de bovinos no mercado americano. No mercado brasileiro, a gente vive um momento de boas margens para o setor de bovinos, dado que, de fato, o movimento ele é ao contrário do que a gente vê lá nos Estados Unidos. Aqui a gente ainda está tendo um movimento de ciclo em que a gente tem uma grande disponibilidade de bois, né, para esse abate. Então, somando esses dois pontos, eu diria que é muito mais ligado à oferta e à disponibilidade da matéria-prima do que, de fato, a parte de demanda, né? Uhum. Cris, falando de novo aqui dos investidores institucionais, a gente sabe que esse público tem também olhado muito para o exterior, né? E às vezes a gente olha ali para a Bolsa Americana até com um pouquinho de dor de cotovelo, né? Porque realmente foi espetacular. Mas também foi espetacular, mas também foi puxada ali pelas Magnificent Seven, né? Sim. As empresas de tecnologia que realmente entregaram lucros incríveis, né? E as ações realmente andaram demais. Isso é replicável para o nosso mercado? A gente não tem representatividade em todos os setores, principalmente o setor de tecnologia, a gente tem menos empresas ali listadas, mas o que seria, tirando esses setores que nós já comentamos aqui, o que é o setor que está com mais expectativa assim, de ser
talvez não tão magnificent assim, mas que traga bons retornos. Eu acho assim, né? Um dos fatores que tem impactado o resultado das empresas é o uso da inteligência artificial. Uhum, E a gente percebe que isso está se disseminando em diversos setores. uhum, Então, eu acho que isso também pode trazer um benefício no geral. A gente aqui no Bradesco usa a inteligência artificial na Bradesco Asset sim. cada vez mais. A Bia, né, no aplicativo, a Exatamente. Bia é Bradesco Inteligência Artificial, para quem não sabia. Verdade. Então, dá para a gente dizer que esses ventos positivos, o uso da tecnologia, tem seus benefícios também. A gente vai aproveitar disso, tá? Mas eu colocaria um destaque aqui para as small caps, tá? Uhum. Então, Aquelas empresas de menor valor de mercado, né? São Exatamente. empresas menores, mas elas poderiam se beneficiar mais nesse momento, nesse ciclo. nesse momento em que você vai encontrar no ano, né, um sincronismo de corte de juros, isso é um fator fundamental para a performance dessas empresas, né? Então, historicamente, nos ciclos anteriores, o Ibovespa, olhando só o Brasil, se valorizou 63% em 2 anos, a partir do primeiro mês de corte de juros. Uhum. As small caps se valorizam cerca de 130%. A gente consegue acompanhar isso pelo índice, comparando o Essa é a melhor. índice de small caps Contra o Ibovespa. contra o Ibovespa. Exatamente, não tem nenhuma mágica aqui. É basicamente a performance média desses dois índices nesses ciclos de corte de juros. E por que isso? Por que elas tendem a performar melhor num ambiente de corte de juros? Tem várias razões, né? Primeiro que elas se beneficiam com um custo de captação mais baixo, uma despesa financeira mais baixa. Isso é interessante, né? Elas são muito dependentes de captação, de funding local. Uhum. Então, o juro mais baixo ajuda muito. O outro fator é a atividade, né? A gente tem um cenário aqui de atividade um pouco mais fraca esse ano, mas pro ano que vem a gente trabalha com uma atividade mais forte, né? Um crescimento mais forte do PIB. E elas são especialmente bem afetadas. E o que acontece também é que essa parte do lucro, né? No final, o lucro das empresas aumenta das small caps, aumenta numa proporção muito maior do que das large caps. Uhum. Então, isso acaba gerando preço. Uhum. E os investidores acabam também se movimentando nesse contexto, né? O investidor estrangeiro, ele vem para o Brasil, ele costuma comprar mais as empresas mais líquidas, né? Quem vende para os investidores estrangeiros compra o quê no lugar? Muitas vezes compra small caps. Uhum. E acho que você quer Não, complementar? perfeito. E acho que só complementar aqui a questão de small caps versus large caps, né? Por que o small caps, as empresas small caps, elas vão apresentar um crescimento maior? Basicamente porque você tem uma característica bem relevante dentro do índice brasileiro, que é uma concentração muito grande em commodities e bancos. As small caps O índice Ibovespa é basicamente Petro, Vale, Bradesco, Itaú, né? São Perfeito. grandes empresas com uma concentração muito grande, né? E que não necessariamente tem drivers ligados ao mercado doméstico, né? Enquanto small cap você tem uma exposição maior às cíclicas domésticas, que eu estava mencionando anteriormente. E essas cíclicas domésticas, elas partem de uma base de lucro bastante deprimida. Uhum. Então, o que a gente espera? Esse ano, um crescimento relevante para esse lucro, mas não só esse ano, mas como o ano que vem, essas empresas devem crescer lucro acima do índice Bovespa. Para 2025, a gente está falando uma estimativa próxima de 35% de crescimento de lucro, versus mais ou menos 6, 7% do Ibovespa. Então, de fato, é onde você tem essa alavancagem da queda de juros, né? São nessas empresas de menor capitalização, especialmente no mercado brasileiro. E aquelas empresas que, né, a grande parte dos brasileiros gosta porque são mais seguras e porque ele gosta de ter uma renda, então aquelas empresas que a gente sabe que são boas pagadoras de dividendos, como é que elas ficam nesse contexto todo? A gente gosta da estratégia de dividendos no longo prazo, né? Ela vem se mostrando bastante rentável em relação ao índice como um todo. Por quê? Porque são empresas consolidadas e que pagam grande parte do seu fluxo de caixa para os acionistas. Essas empresas, elas vão se beneficiar,
porque elas são aquelas bond proxies, né? Quando você pensa em empresa de dividendos, você pensa uma relação mais proxy próxima quer dizer, em ela renda é fixa. parecida com um título de renda fixa. Perfeito. Então, elas se beneficiam com a queda de juros também. Então, a gente acredita que esse é um segmento que vai se beneficiar com queda de juros. Talvez não tanto quanto o índice Small Caps. E elas tendem a ser menos voláteis também. Muito menos voláteis, perfeito. E isso a gente teve o ano passado, foi um grande exemplo disso, né? O índice de dividendos teve uma performance acima do índice Bovespa, principalmente porque essas empresas de maior capitalização, e aí inclui Vale e Petro, tiveram um desempenho superior ao índice como um todo. Uhum, perfeito. Cris, para o investidor que procura uma gestão profissional de ações, ele vai procurar uma gestora como a Bradesco Asset, como muitas outras que inclusive nós temos parceria e distribuímos, mas tem estilos de fundos de ação totalmente diferentes, né? O mais conhecido, o mais tradicional é o fundo que a gente chama de long only, que é um fundo que está sempre comprado em ações, ele tem que ter sempre no mínimo 1/3 da carteira em ações para ele ter o tratamento de imposto de renda a 15% sem come cotas. Então esse é o fundo que a maioria dos investidores conhece, esse estilo, mas tem também os estilos que não tem essa obrigatoriedade de ficar sempre comprado, né? E aí a gente chama esses estilos de long bias, né? Ele tem um viés comprado, mas ele pode ter posições vendidas também, e até o estilo long short, que ele fica praticamente neutro na exposição dele, porque ele tem praticamente o mesmo tamanho de posições compradas e vendidas, né? E depois a gente tem outros estilos, por exemplo, os fundos que vão focar nessa classe de ações que a gente comentou, né? As de menor capitalização, as small caps, ou os fundos que vão focar nas empresas de dividendos, né? Então tem um cardápio todo aí e às vezes o investidor fica um pouco perdido, né? Então o que você destacaria aqui, e até as estratégias que fazem um mix aí de renda variável com multimercados, o que ajuda o investidor a navegar nesse mundo aí, nesse cardápio tão amplo de opções? Eu acho que o investidor hoje ele tem uma exposição em renda fixa muito significativa no seu portfólio, né? Ele está ainda num conforto, num CDI alto, acima da inflação. Que não vai durar para sempre. Que não vai durar para sempre. Então, o que eu percebo é que o investidor ele não tem muito espaço para investir em ações. Ele pode até investir, mas ele não tem muito espaço, né? Aí porque hoje ele já está muito alocado, né? Exatamente. Aí vem a primeira dica. A gente acha que a bolsa está muito barata, né? E é muito arriscado não ter exposição mais ou menos em linha com o seu perfil de risco. Né? Aí vem o trabalho do seu advisor, do seu especialista de investimento com uma carteira adequada ao seu perfil. Aí nesse contexto de o que fazer, né, dado que você tem uma exposição grande em renda variável, em renda fixa, o interessante é você buscar a melhor eficiência possível da tua exposição em renda variável. Se eu vou alocar 10%, é legal que eu pense na forma mais eficiente possível, né? Hoje, a forma que a gente acha mais eficiente é uma exposição long only, né, como você colocou, 100% exposta, né? E eu vejo que tem duas estratégias aqui que fazem mais sentido. Ou uma estratégia mais dinâmica, que alguns chamam de ações livre, né? Que o gestor ele vai decidir o quanto que ele vai alocar em small caps, e ele também pode ter em large caps ou utilities, ele vai fazendo uma composição de portfólio, né? Ou uma estratégia, se você tem menor espaço ainda, o small caps faz mais sentido ainda, porque você... Que ele fica concentrado nessa estratégia. Exatamente, e é a estratégia que tende a se beneficiar desse ciclo aí de 2 anos de juros mais baixos, né? O long biased, ele é interessante quando você tem uma exposição até maior na tua carteira e você quer ter algum viés de proteção. Ele é um estilo de fundo mais defensivo, né? Ele, nas grandes quedas da bolsa, ele cai menos, né? Ele tende, o ideal é que ele mas tenha também uma na alta ele não captura toda a alta. Exatamente. Então, assim, mas essas estratégias, elas vão... conforme o investidor for migrando, a gente vai viver um grande desafio, né? Que diminuir a exposição ao CDI e buscar ativos de mais risco.
Então, os multimercados entram como uma opção, os fundos de renda fixa ativa. O investidor, naturalmente, ao longo desses próximos 2 anos, ele vai sair de aplicações atreladas ao CDI, ele vai buscar diversificar seu portfólio. Uhum. E essas estratégias que a gente tem na nossa grade são úteis para ajudar o cliente a ter um portfólio eficiente. Né? Em relação a timing, né? Porque timing é super importante. Então, você está falando, a bolsa hoje está barata. Então, é um momento de entrada agora, porque depois começa todo mundo a entrar, você tem um efeito manada e, de repente, aquilo já não está mais tão barato, né? Esse é o desafio da bolsa. O ano passado, por exemplo, até outubro, não batia o CDI. E, de repente, em outubro, você tem retornos ali acima de 10%. Né? Desculpa, novembro e dezembro. Então, o problema na bolsa é que você acertar o timing é muito difícil. Então, o que a gente recomenda? Aproveitar nesses meses em que a bolsa não está indo tão bem e recompor essa parcela do teu portfólio, porque você não vai conseguir acertar o mês em que a bolsa vai ter um ótimo resultado. Isso a gente não tem. Ninguém tem bola de cristal. Não. E só para complementar, esse é um ponto que a gente gosta de chamar a atenção, que é essa questão da volatilidade. Se a gente fizer o histórico de 15 anos da bolsa, quantos foram os dias que a bolsa subiu versus quantos dias que a bolsa caiu, você vai chegar à conclusão de que a bolsa subiu 52% a 54% dos dias. Então, dia sim, dia não, praticamente você vai estar feliz e triste. É uma roleta, é vermelho e preto. Exatamente, só que o ponto é, quando ela sobe, ela vai subir numa magnitude maior. E tudo isso para dizer o seguinte, né? Só voltando ao ponto inicial. Não adianta você tentar acertar o timing de mês, dia para investir em bolsa, né? O que é mais importante é ter o carrego, que essa probabilidade de mês, ela já sobe em relação à probabilidade de dia. E quando você vai subindo para ano, é ainda maior. Quando você vai colocando uma janela de 5 anos, 100%, 100% das janelas, elas trazem um retorno positivo. Então, tudo isso para dizer que é difícil pra caramba pra gente acertar o time, imagina para o investidor comum. E segundo, que tem que ter essa questão, tem que ter paciência para investir em renda variável. Né? E quanto mais paciência você tiver, melhor serão os retornos. Não, mas se você quiser ter um plano de voo, eu acho que um bom plano de voo é fazer isso ao longo desse ano. Tá? E fazendo em tranches, né? Não precisa alocar tudo de uma vez, você vai fazendo ali um preço médio. Agora, Cris, você falou que a Bolsa Brasileira tá barata. Santoro, Bolsa Americana. Sim. Ainda dá para entrar? Já subiu demais? Porque todo mundo falava assim, não, agora já subiu demais, mas ela continua subindo. Não, vamos segregar aqui. Acho que tem... Sempre que a gente fala de bolsa americana, a gente tem que dividir em duas bolsas americanas, né? Tem que tirar a parte de tecnologia, que é, né, um outlier total. Então, só um passo para trás aqui. Por que a bolsa americana ela subiu bastante? Porque, de fato, o ano passado a gente teve uma concentração muito forte de performance das empresas de tecnologia, principalmente as 7 magníficas, né, que a gente chama. E por que elas performaram bem? A gente pode segregar aqui em 2 motivos. O primeiro é a questão do AI, né, e aí afeta algumas dessas companhias, né? Então, NVIDIA que fornece, né, o processador para inferência, né, de inteligência artificial, né, para treinamento de inteligência artificial, ele teve uma valorização bastante relevante, 250% no ano. Isso tanto porque a demanda já aumentou, mas a expectativa de crescimento aumentou. Né? Microsoft, que é a dona do OpenAI, em relação a ela começar a cobrar sobre o Copilot, que é a inteligência artificial deles, e assim por diante. Mas você teve um segundo motivo que foi crescimento de lucro. Essas empresas, elas de fato tiveram um crescimento de lucro maior do que o esperado. E por que isso aconteceu? Basicamente porque essas empresas elas se ajustaram para a nova realidade de juros e de mercado. Então, elas tinham uma gordura de despesas que elas cortaram ao longo, principalmente no final de 2022, e refletiram nos resultados de 2023. Então, dito isso, se a gente olhar para a Bolsa Americana, o Nasdaq, ele subiu, que são as empresas de tecnologia, subiu 40%. O S&P, que tem um peso grande dessas empresas de tecnologia, 32%.
E o que a gente gosta de olhar é que é o S&P ponderado igualmente sobre todas as Pelo companhias. peso, né? De peso igual. Quando a gente faz essa conta, basicamente esse SPW ele subiu 20%, basicamente muito próximo aqui do 22% que a gente teve na Bolsa Brasileira. Olhando para frente, a gente não acredita que tenha um delta de corte de custos nessas empresas de tecnologia como a gente viu em 23. Então, a gente não acredita que, tirando a questão do AI, né, que sem dúvida vai continuar sendo um tema bastante relevante, essas empresas elas não têm um empurrão como elas tiveram em 2023. Então, assim, então o ganho de eficiência já refletiu no preço. Incorporado. Mas, se a gente separar essas empresas do índice, né, e aí olhar o Equal Weight, a gente está falando que a gente está um pouquinho abaixo da média histórica. Então, assim, hoje, se a gente pega o S&P cheio, hoje a gente está falando de um PI de 20 vezes. Um preço-lucro, um índice preço-lucro. Desculpa. De 20 a 21 vezes. Excluindo, normalizando a questão dessas empresas e dividindo igualmente essas companhias, a gente tem um PI mais próximo da média de 17. Então, tudo isso para dizer que provavelmente num cenário de queda de juros, né, de reversão de ciclo, combinado com um soft landing, vai ser favorável para ativos de risco e a Bolsa Americana também vai ser vai se favorecer desse movimento. A gente tem convicção disso. Só que talvez o mix de performance dessas empresas seja diferente. Vai ser mais difuso, talvez? Provavelmente vai ser mais focado no que a gente chama de Russell 2000, então as empresas menores. Justamente nas small caps. Né? Que de fato tiveram uma performance pior, estão em múltiplos mais depreciados. É onde a gente vê que pode ter ali um efeito de custo de capital mais direto, tá? A gente não acredita que a gente deve ter mais uma pernada tão grande quanto a gente teve em 2023 nas de tecnologia, excluindo a parte ali de AI, que aí é uma dinâmica totalmente diferente. Acho que olhando a composição de um portfólio diversificado, ainda vale ter exposição, sem dúvida, nessas empresas. Mas talvez você tenha um potencial maior de retorno nas empresas brasileiras. E aí, assim, olhando, quando a gente volta aqui para Brasil, né? Olhando para frente, a gente tem 4 fatores que a gente acredita que vão ser importantes para a performance do índice. O primeiro é a reversão do ciclo, que não é só aqui, é no mundo como um todo. Mas quando você tem uma reversão de ciclo, os investidores eles estão dispostos a tomar mais risco, e aí envolve você migrar um fluxo para mercados emergentes, né? Então, a reversão de ciclo. Então, o Brasil, principalmente, seria um dos beneficiados. Valuation é diferente de outros países. A gente está, de fato, com empresas muito boas e muito baratas na Bolsa. Hoje a gente está vendo, excluindo o Vale Petro, que tem um peso relevante no índice, a gente está um desvio padrão abaixo da média histórica. E quando a gente costuma fazer uma continha também, que é o Equity Risk Premium, que é o prêmio que você recebe para estar investido em ações. Isso a gente ajusta pelo custo de oportunidade do juro atual, né? Esse Equity Risk Premium, ele também está num patamar bastante elevado, 4,4%. Então, a gente acredita que o valuation é o segundo driver importante para essa valorização. O terceiro ponto é o que a gente mencionou e também é mais difícil de tangibilizar no dia a dia, mas a gente já começa a ver isso se refletindo nos números, que é o crescimento de lucros, que é toda aquela história que a gente estava comentando de small caps, de ter uma base depreciada e ter um crescimento de 35% para o ano que vem. Esse é um fator que cada vez mais vai influenciar a performance dos ativos aqui, principalmente no segundo semestre, quando fica menos macro. E, por último, o fluxo estrangeiro, que no cenário de queda de juros lá fora, combinado com esse soft landing, a gente acredita que o dólar ele vai se desvalorizar, o que favorece ao investidor estrangeiro, porque quando o investidor estrangeiro está olhando o investimento na Bolsa Brasileira, ele vai olhar quanto que eu tenho para ganhar no câmbio ou perder no câmbio e quanto que eu tenho para ganhar ou perder na Bolsa. E ele vê o preço do índice em dólar, né? Ele vê o preço do índice em dólar. Então, essa assimetria, a gente acredita que vai ser favorável. A gente viu isso já acontecer em novembro e dezembro. A gente acredita que esse movimento ele se repete a partir do momento que a gente inicia o ciclo no mercado americano. Então, basicamente, reversão do ciclo monetário,
valuation que na nossa visão está bastante atrativo, crescimento de lucros que cada vez mais vai ser relevante e a gente tem uma base de comparação bastante depreciada. E, por último, o fluxo tanto estrangeiro quanto local, né? Porque, como a gente mencionou, a gente teve muita saída de recursos de fundos de renda variável e isso deve A gente precisa ser ver esse fluxo voltar, né? Para a gente Exatamente. pegar essa... E tem 2 pontos que são interessantes nessa fala do Rodrigo, né? O valuation atrativo, a bolsa estar barata, as empresas estarem baratas. Isso te dá um certo colchão de proteção, né? A chance de você ter uma margem de segurança. uma margem né? melhor de segurança para investir. E a gente não falou do fluxo local, a gente falou do estrangeiro. Então, o fluxo local vindo seria uma surpresa, Outro propulsor para um a bolsa. adicional, Né? exatamente. Legal. E quanto ao ambiente para novas emissões, né? Para empresas virem a mercado ou empresas que já são negociadas em bolsa fazerem o follow-on, né? Que seria uma nova emissão. Esse ambiente está propício? O que a gente pode ver aí de novas empresas acessando o mercado? Como que está a expectativa aí para os IPOs? Bom ponto, Pri. 22 e 23 foram 2 anos que o mercado esteve fechado para IPOs, né? Então, de fato, o ambiente ele não estava propício a IPO. A gente viu uma série de follow-ons, né? Que são essas ofertas subsequentes. Isso é, captação de empresas que já são listadas. E 2024 também iniciou na mesma maneira. Ainda a gente acredita que o espaço para novas emissões de IPO ainda é um ambiente difícil, principalmente porque os locais sofreram muito com esses resgates, né? E normalmente os locais eles ancoram esses IPOs, né? Os fundos de investimento locais, né? Perfeito, os fundos de investimento locais. Mas a gente acredita que no segundo semestre esse mercado ele deve abrir a partir do momento que a gente vai evoluindo ao longo do ciclo. É importante falar que a parte de follow-ons, né? Essas ofertas subsequentes, continua bastante aquecido. Muitas empresas que estão se ajustando à nova dinâmica, né? E aí estão equacionando a sua estrutura de capital, né? Então, empresas que estavam com um nível de endividamento elevado, reduzindo esse endividamento, ou até empresas que estão buscando aí novas oportunidades de investimento. Então, eu acredito que o IPO vai ser um tema mais para segundo semestre do ano. O primeiro semestre ainda vai ser dominado pelas ofertas subsequentes. Perfeito. E tem as fusões que ocorreram, né? Sem dúvida. É um bom ponto. O mercado de fusões está mais aquecido. É aquele ponto. Se você não tem um mercado para IPO, isso vira um mercado para M&A. Porque muitas vezes essas empresas elas precisam achar uma solução, né? Muitas vezes estão endividadas ou tem algum projeto específico que tenha um retorno relevante. E aí, muitas vezes, a saída é um M&A. Bom, a gente já falou bastante aqui de cenário, de expectativas e um pouco de setores, mas como é que a Bradesco Asset faz a decisão de alocação nas ações? Qual que é o processo de investimento? Excelente, Pri. A gente acredita bastante na independência de pensamento e na excelência na análise. E como é que a gente chega nessa independência de pensamento e excelência de análise? A gente precisa ter o nosso insumo principal, que é a informação. Né? E aí, isso envolve uma coleta de dados muito relevante, tanto dados estruturados como não estruturados, um corporate access relevante dos nossos analistas. Né? O coração do time de renda variável é o time de análise. A gente diz que a gente tem lá especialistas setoriais, não são analistas de setores, porque a gente precisa não só olhar as empresas que são listadas, mas entender o setor como um todo e entender os concorrentes. E aí, quando a gente fala em coletar informação, que é o nosso insumo principal, conversar com concorrente, conversar com fornecedor, ir visitar a planta, entender o processo de produção, né, ou a operação dessa companhia como um todo, buscar informações, né, não estruturadas, né, e aí a inteligência artificial nos ajuda bastante e toda a parte ali de modelagem para extrair informações de preço de internet, bases de dados, nos ajuda demais. Tendo coletado todas essas informações, a gente vai processar dentro do nosso processo de análise, que envolve
analisar as vantagens competitivas de cada uma das empresas, realizar aqui um modelo de avaliação para cada uma das empresas que a gente acompanha, não para chegar num número mágico, mas para ter uma ideia de assimetria. A gente quer saber o quanto que a gente tem para ganhar versus quais são os riscos de perda em cada um dos cases. Dito isso, a gente faz essa análise dentro do nosso processo e traz um debate aberto com todos os gestores e analistas. Acho que é super importante comentar, a gente tem um time hoje de 7 gestores. E são 7 gestores que trabalham juntos, né? Todos discutem cada um dos cases em conjunto. É claro que, como eu mencionei, independente de pensamento leva cada gestor ter a sua decisão final, e principalmente de acordo com o seu mandato e característica de produto, mas a gente tem um ambiente bastante colaborativo entre todos, né? E aí a gente diz que é a meritocracia das ideias, é trazer esse debate aberto que vai construir mais do que a gente ficar cada um individualmente tocando o seu negócio. Então, basicamente isso. Independência de pensamento, excelência na análise. A gente faz isso tendo um processo bem definido de análise e com uma coleta muito grande de informação e, por último, um debate muito grande entre todos os gestores e analistas. Acho que vale a pena complementar aqui, né? A gente acompanha muito a indústria, os cases de sucesso. A gente tem mais de 20 anos de experiência em gestão de portfólios de ações. Já passamos por muitas crises, tem muita gente de cabelo branco lá na área, né? Então a gente está acostumado a investir no mercado. Tem fundos com mais de 20 anos de histórico, né? Exatamente. E a gente privilegia muito a experiência do cliente ao investir em ações. Então o resultado disso, a gente acaba tendo portfólios bem diversificados, com controle de liquidez bastante rigoroso. A gente consegue girar a carteira toda, reconfigurar a carteira toda em poucos dias, né? E também olhar o quanto que tem de potencial de ganho, de perda em relação ao índice. A gente percebe que na indústria existem gestores que concentram muito a carteira, muito mais do que a gente concentra. Não é certo nem errado. É uma questão de São escolha, estilos, né? O nosso estilo é um estilo em que menos concentrado. Exatamente. Você investe em ações, mas não vai de peito aberto. Você tem um portfólio eficiente na relação retorno-risco, né? Então, é o nosso segredo de sucesso. Mas tem convicções diferentes que refletem no tamanho da posição dentro do fundo, né? Exatamente. Sem dúvida. E, bom, agora que a gente já falou muito de cenário e de processo, vamos para o que todo mundo quer saber. Quais são as grandes apostas para esse ano? Bacana, Pri. Dentro do nosso conceito que eu comentei, né, dos setores e que a gente tem gostado e apostado nesse cenário macro, né, que é o setor aqui de real estate, utilities e cíclicos domésticos, a gente tem 2 cases aqui que eu trouxe para a nossa discussão, que é o Grupo Mateus, que é um grupo que a gente aqui no Sudeste, se você perguntar para qualquer um... Mas no Nordeste todo mundo conhece. Mas no Nordeste todo mundo conhece. É um case em que ele tem uma dominância regional relevante e tem um espaço para crescimento com retornos acima de custo de capital, né? Além disso, dentro do cenário que a gente vem falando, né, de redução de inflação, aumento de renda disponível do consumidor, esse é um consumidor bastante sensível. E a gente acredita que é um grupo que vai se beneficiar desse movimento, né? Então, oportunidade de investir com retorno e combinado com um cenário macro bastante favorável. Outro case, e aí já no setor de real estate, é Cury, que é uma empresa focada aqui em baixa renda, concentrada em São Paulo e Rio, que também tem um retorno sobre o patrimônio bastante relevante. A gente está falando acima de 50% sobre o patrimônio, com potencial de crescimento e com diferenciais competitivos. É uma empresa que tem um know-how de aproveitamento de terreno melhor do que os concorrentes, tem um trabalho de força de vendas e aí um relacionamento com os corretores mais eficiente do que os concorrentes, o que traz ele ter uma força de vendas cativa. Isso se reflete numa VSO, né, que a gente chama que é a velocidade de vendas bastante acima dos peers.
e que a gente acredita que deve manter as suas diferenciais competitivos ao longo do tempo. Tá? Então, acho que são 2 cases que... Então, um case de varejo com uma dominância ali regional muito forte, que é o Grupo Mateus, e um case aqui de construtora com foco num público mais baixa renda, que Perfeito. também se beneficia do acesso ao crédito. Né? E aí, acho que são 2 cases que ilustram bem a nossa combinação da análise micro, né, que é super relevante dentro do nosso processo, combinado com a nossa análise macro, né, de tendência e a situação olhando para frente. Muito bem, esse foi mais um episódio do Insights aqui com os especialistas da Bradesco Asset. Queria agradecer mais uma vez Rodrigo Santoro, Head de Renda Variável da Bradesco Asset. Obrigado, Pri. É sempre um prazer participar do Insights. Obrigada também, Cris Piccolo, que é Portfolio Specialist da Bradesco Asset. Obrigado, Pri, foi demais. Vocês que nos acompanham já sabem, toda quarta-feira tem episódio novo do seu Insights e siga a gente também lá no Instagram para ficar por dentro dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!